Outra forma de classificar, pessoal, quanto a designação e disciplina legal específica, que são duas classificações que a gente trabalha junto porque uma está ligada à outra, em regra. Quanto à designação, pessoal, nosso contrato pode ser nominado e inominado. Tá? Nominado. Nome está na lei. Todos os contratos em espécie que vocês forem estudar são contratos nominados. Por quê? Porque todos têm um nome na lei. Contrato inominado. Nome não está na lei. Né? Para vocês terem uma noção, pessoal, contrato de arrendamento mercantil por muito tempo era um contrato inominado. Por quê? Porque não estava na lei. Disciplina legal específica. O nosso contrato pode ser típico e pode ser atípico. Típico, pessoal. A disciplina desse contrato está especificamente na lei. A lei traz aí toda a disciplina legal desse contrato. Atípico. A disciplina não está na lei. A disciplina específica desse contrato não está na lei. Então eu vou aplicar as regras gerais do direito contratual mais as cláusulas que estão no contrato. Veja, pessoal, que normalmente todo contrato nominado é um contrato típico e todo contrato inominado é também um contrato atípico. Essa é a regra, mas não significa que é 100% assim. Tá? E outro ponto importante, pessoal, é que a base disso aqui está na autonomia da vontade. A base da possibilidade das partes criarem contrato que não está na lei está na autonomia da vontade, na autonomia privada. Veja, pessoal, que as partes estão livres para criar os contratos que elas bem entenderem. A base disso, pessoal, está exatamente no artigo 425 do Código. E olha o que o artigo 425 do Código fala. É lícito às partes estipular contratos atípicos, desde que observadas as normas gerais fixadas nesse Código. Então, o artigo 425, pessoal, traz a possibilidade das partes celebrarem, criarem os contratos que elas bem entenderem. Outra forma de classificar, quanto à pessoa do contratante, falta eu escrever aqui do contratante. Nós temos aqui também duas formas de classificar, se bem que só uma delas interessa para o direito civil, mas vamos lá. Aqui nossos contratos podem ser em relação quanto à natureza da pessoa, pode ser personalíssimo ou não. Personalíssimo. Aqui o nosso contrato é pessoal. Aqui o nosso contrato é impessoal. Aqui, pessoal, o nosso contrato vai se vincular às características da pessoa, por isso nós chamamos ele de um contrato intuito persona. Exemplo, pessoal, qualquer contrato que tenha a obrigação de fazer infungível. Qualquer contrato que tenha a obrigação de fazer infungível é um contrato personalíssimo, pessoal, intuito persona. Por quê? Porque ele é celebrado em razão das características da pessoa do contratante. Não personalíssimo, impessoal, não se celebra em razão das características do contratante, e sim em razão do objeto. Em razão do objeto do contrato. Não interessa quem vai me entregar, não me interessa quem vai fazer. O que eu quero é o objeto. Contrato impessoal. Ao lado dessa classificação, pessoal, nós temos uma outra, que para o direito civil não é muito importante, porque
ela não se aplica no direito civil, até por causa do princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Nessa outra classificação aqui, pessoal, nós vamos ter aí quanto ao número de pessoas atingidas. Classificação quanto ao número de pessoas atingidas. O próprio nome já está falando, né? No direito civil, pessoal, nossos contratos são individuais. Só atinge as partes. Ou seja, pessoal, não vai atingir terceiros, salvo aquelas exceções que nós vimos quando nós estudamos lá o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. E que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Então, pessoal, os contratos de natureza civil só vão atingir as partes, né? Sempre importante lembrar o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos dos contratos. Mas, pessoal, existe uma outra modalidade chamada de contratos coletivos. Isso aqui, pessoal, é lá no direito do trabalho. Lá no direito do trabalho, pessoal, nós vamos ter aí contratos que atingem uma categoria, de pessoas. E provavelmente vocês já ouviram falar desses contratos, que são as convenções e os acordos coletivos de trabalho. Veja, pessoal, que o trabalhador, naquela categoria, não participou. Ele não assinou contrato nenhum, com sindicato nenhum. Mas a partir do momento, pessoal, que ele é daquela categoria, ele é atingido pelo acordo coletivo. Por exemplo, sindicatos dos professores celebram um acordo coletivo com a universidade para manter o piso salarial, atualizar o piso salarial do professor. O professor participou disso? Não. Às vezes ele nem concorda com isso. Ele quer mais. Mas ele vai poder fazer alguma coisa? Não. Ele é atingido. Acordo coletivo. Tá? Dentro do direito do trabalho, a gente tem essa categoria aí. Outra classificação, pessoal, quanto ao tempo de execução. E aí nossos contratos podem ser de execução instantânea e pode ser de execução ou de duração. Execução instantânea, pessoal, se cumpre com um único ato. Não se prolonga no tempo. Normalmente, pessoal, os contratos de compra e venda em geral são contratos instantâneos. Por quê? Comprou, pagou, acabou. Você vai lá no supermercado, comprou, pegou o pacote de arroz, pagou, acabou. Contrato de execução instantânea. Você vai comprar uma casa à vista, contrato de execução instantânea. Então veja, pessoal, que todo e qualquer contrato que você assina e ele não prorroga, a sua execução, o seu cumprimento não se posterga no tempo, nós vamos ter um contrato de execução instantânea. Esse contrato aqui ele pode ser imediato, de cumprimento imediato, ou diferido. Imediato, pessoal, é a mesma coisa que à vista. À vista. Celebrou, pagou, cumpriu. Diferido. Mesma coisa que a prazo. Só que não se posterga. Por exemplo, 30 dias. Você compra um negócio, você tem 30 dias para pagar. Você não vai pagar parcelado. Esse pagamento não vai se prolongar. Chegou no 30º dia, você paga, acabou. Um único ato. Tá? Então, esse instantâneo pode ser tanto imediato quanto diferido. À vista, a prazo. Certo? Beleza. De duração, pessoal, é aquele onde nós vamos se postergar no tempo. Por isso o nome, pessoal.
Por isso o nome, duração, ele vai durar. Não se cumpre com um único ato, se cumpre com mais de um ato. Se cumpre com mais de um ato. E aí, pessoal, vamos trabalhar nos exemplos. Ele pode ser com prazo determinado e pode ser com prazo indeterminado. Prazo determinado, pessoal, tem dia para começar, dia para terminar. Contrato de locação de imóvel urbano com prazo determinado de 30 meses. Tem dia para começar, dia para terminar. Vejam, contrato de duração, pessoal. Mês a mês o locatário está lá usando o imóvel e pagando o aluguel. Usando o imóvel, pagando o aluguel. Usando por 30 meses. Não vai se cumprir com um único ato. Ele vai se cumprir com vários atos. Prazo indeterminado, pessoal, tem dia para começar, mas não tem dia para terminar. Por exemplo, contrato de comodato sem prazo. Aliás, a própria locação também pode ser com prazo indeterminado. Tem dia para começar e não tem dia para terminar. Então vejam, o contrato vai lá se durando, mês a mês, mês a mês, mês a mês, e vai passando. Vai se cumprir com mais de um ato. Prestação de serviço, pessoal. Às vezes a prestação de serviço pode se prolongar por muito tempo. Limite máximo 4 anos, mas se prolonga. Empreitada, se cumpre com muitos e muitos e muitos atos. Pode ser 6 meses, se for uma obra simples. Pode ser 5, 6, 7 anos, se for uma obra complexa. Então isso, contrato de execução instantânea e contrato de duração. Por fim, pessoal, a última classificação que nós temos em relação aos contratos considerados em si mesmos é quanto ao motivo determinante. Faltou aqui o númerozinho, item 7. 2.7. Quanto ao motivo determinante, pessoal, nossos contratos podem ser causais e não causais. Causais, pessoal, vinculam-se a uma causa. Não causais, não se vincula à causa. Exemplo. Qual a importância? Na verdade, pessoal, a importância de você saber se o contrato é causal ou não é porque a partir do momento que se ele vincula uma causa, se essa causa for falsa, o contrato pode ser nulo. Ou se a parte se desviar dessa causa, o contrato pode ser resolvido. Por exemplo, contrato de locação de imóveis para fins residenciais. Tem uma causa. É vinculado a uma causa. Fins residenciais. Se você se desvia dessa causa, por exemplo, começa a usar para fins comerciais, o objeto principal do imóvel passa a ser fins comerciais, causa de resolução do contrato pelo locador. Mas a maioria dos contratos, pessoal, são não causais. Tá? Por exemplo, contrato de compra e venda, em regra, é um contrato não causal. Você não precisa vincular a compra e venda a uma causa, a não ser em algumas situações especiais, como, por exemplo, contrato de compra e venda vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. Né? Aí, nessa situação, o contrato de compra e venda passa a ter causal. Por quê? Moradia própria, tem uma causa. Né? Uma situação dessa passa a ter aí uma vinculação específica. Ok, pessoal? Bom, com isso nós encerramos o estudo dos contratos considerados em si mesmos. Vamos agora para a classificação dos contratos reciprocamente considerados. Essa aqui é mais simples, é mais rápida. Né? Vamos lá. Basicamente, na verdade, pessoal, nós temos apenas 2 formas de classificar aqui, dentro dos contratos reciprocamente considerados. Primeira forma de classificar, pessoal, são em relação à vinculatividade. Quanto à vinculatividade. Ou relação de dependência. Aqui, pessoal, nossos contratos podem ser principais e acessórios. Classificação essa que vocês já estão carecas de saber, né? Principal, pessoal, contrato não depende, não se vincula a nenhum outro.
Ele é principal, pessoal, ele não depende de nenhum outro contrato, ele tem existência por si próprio, né? Já o acessório, pessoal, depende de outro contrato. Contrato acessório, pessoal, assim como o bem acessório, é aquele que passa a ter uma vinculação com outro contrato. Ele passa a ter uma relação de dependência com outro contrato. Aqui no nosso caso, pessoal, essa relação é tal que, sem o contrato principal, nós não temos o contrato acessório. Tamanha essa relação de dependência. O contrato acessório, ele não consegue existir por si só. Exemplo, pessoal. Eu gosto de usar esse exemplo. A locação, como contrato principal. Fiança, como contrato acessório. Veja, pessoal, que a fiança que você presta lá na locação é um contrato acessório. Nossa, professor, mas a fiança é só uma cláusula lá no contrato de locação? Sim. Tamanha a relação de dependência que a fiança tem em relação à locação, que ela só é uma cláusula dentro da própria locação. Nós não temos um contrato específico de fiança. A fiança em si é uma cláusula dentro da locação. É um contrato dentro da própria locação. Tamanha a relação de dependência que nós temos aqui. E aqui, pessoal, logicamente, importantíssimos nós lembrarmos daquele princípio, daquela regra. Também vocês já estão carecas de saber. O acessório segue a sorte do principal. Então, pessoal, se o principal é nulo, o acessório é nulo. Se o principal está resolvido, o acessório também está resolvido. Se o principal está resilido, o principal também está resilido. Se o principal está quitado, o acessório também está quitado. E por aí vai. Agora, ao contrário não, pessoal. Se o acessório for nulo, o principal está lá válido. Então, se a fiança for nula, pessoal, a locação está válida. Aliás, até depois, lá na locação, vocês podem ver que existe uma regra específica quando acontece uma situação assim. Mas essa regra aqui, pessoal, importantíssima para o estudo dos contratos principais e acessórios. Quanto à definitividade. Aqui o nosso contrato pode ser definitivo, que é a regra. Praticamente todos os contratos têm essa natureza definitiva. Mas, pessoal, pode acontecer do nosso contrato ter uma natureza preliminar. Cuidado! Não confundir contrato preliminar com negociação preliminar ou fase puntativa, lá da formação do contrato que nós já estudamos. Contrato preliminar, pessoal, como o próprio nome já está falando, é um contrato. Tá? Então, não confundam isso. E veja, pessoal, contrato preliminar é aquele que tem por obrigação, gera a obrigação de celebrar o contrato definitivo. Então, veja, pessoal, que o contrato preliminar tem uma obrigação de fazer. Qual é a obrigação de fazer? Celebrar o contrato definitivo. Exemplo clássico disso daqui, pessoal, é o compromisso de compra e venda. Veja, pessoal, que o compromisso de compra e venda nada mais é do que um contrato preliminar de compra e venda, ou popularmente conhecido como contrato particular de compra e venda de imóvel, por exemplo. Veja, pessoal, que estabelecidas, cumpridas as condições do compromisso, obrigatoriamente o vendedor deve celebrar o contrato definitivo de compra e venda. No popular, passar a escritura. Veja, pessoal, que a disciplina do contrato preliminar está lá no artigo 462 ao 466. E veja, pessoal, que
O contrato preliminar é de cumprimento obrigatório. Obrigatório. Cumpridas as condições, pessoal, o vendedor é obrigado a celebrar o contrato definitivo. É obrigado. A não ser que, salvo se previsto direito de arrependimento. Salvo se previsto direito de arrependimento. Do contrário, pessoal, é obrigado. Professor, mas vamos supor a seguinte situação então. Né? Vamos fazer uma situação hipotética. Né? Um amigo meu, né, comprou, né, um apartamento, contrato, né, particular de compra e venda, um compromisso, pagou as prestações e o vendedor não quis transferir para o nome dele, né, não quis passar a escritura. E agora, como é que faz? Simples, pessoal. Nesses artigos aqui você vai encontrar a solução. O que o código fala? Numa situação dessa, pode a parte compradora, por exemplo, ir até o magistrado e pedir, numa ação, para que obrigue o vendedor a fazer a escritura pública, a transferir o imóvel, a celebrar o contrato definitivo. E aí então o juiz vai assinar um prazo para esse vendedor fazer isso. Se ele não fizer, a sentença do juiz substitui a vontade do vendedor. E aí então o comprador, né, dentro do compromisso de compra e venda, vai pegar aquela sentença mais a recusa do vendedor, vai lá no cartório de registro de imóveis e vai registrar a venda definitiva. Tamanha, pessoal, é a importância e obrigatoriedade do contrato preliminar. Logicamente, pessoal, que não é qualquer contrato, não são todas as formas de contrato que se admite a modalidade preliminar. Tá? Um outro ponto importante, pessoal, o contrato preliminar pode ser levado a registro, aliás, quando se trata de imóveis, isso é importantíssimo para vincular terceiros, tá? Importantíssimo levar o contrato preliminar para registro. Enfim, pessoal, em última análise, se a parte não quiser a celebração, se a parte prejudicada não quiser a celebração do contrato definitivo, pode ela pedir a conversão da obrigação em perdas e danos, tá? Em indenização. Também está lá no código. Certo, pessoal? Então é isso. Com isso nós encerramos a classificação dos contratos, principalmente o estudo aqui dos contratos preliminares, né? Se ficou alguma dúvida, pessoal, pode aí deixar nos comentários ou mandar lá no meu direct pelo Instagram, @souprofgiba. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos, comente, porque isso é muito importante para o canal. Ok, pessoal? E se você ainda não está inscrito, se inscreva aí e acompanhe aí as nossas publicações. Certinho, pessoal? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.